praticamente foi mentorado, né, por um camarada lá, o senhor falou, um camarada lá O Augusto. o Augusto, foi mentorado por Foi. ele. Eu acho interessantíssimo o jovem, ele também, ele se permitir ser mentorado, ele se permitir ser ensinável, porque não só, te fala muito da geração atual, mas na verdade isso é uma coisa universal. O jovem sempre muitas vezes acha que é o dono da verdade, que Esse é o sabe de problema. tudo, que ele já viveu todos os episódios da vida, assim, ele sempre tem uma resposta pra tudo, mas na verdade vai chegando o dia de amanhã, o outro dia ele vai quebrando a cara e muitas vezes tem pessoas que não conseguem dar o salto quando novos, porque não escutam os mais velhos, porque não aprendem com Verdade. outras pessoas. Eu lembro até que quando eu entrei no ramo do automóvel, eu entrei cru, não sabia de nada assim acerca de venda, de atendimento, mas eu queria evoluir, eu queria crescer. Eu entrei com 25 anos, eu entrei um pouco mais velho, né? Mas não importa. A ideia é assim, que eu colei com os mais antigos. Não os mais antigos, murmuradores, quem reclamava, quem ficava resmungando por aí, não. Eu colei com aqueles que eram mais antigos e que queriam fazer a diferença. E assim, não foi fácil não, tá? Ninguém queria me ensinar, não. A ideia é, gente, tem situações que ninguém quer te ensinar, não. Você vai ter que aprender por observação, vai ter que ficar atrás, Verdade. correndo atrás. Você vai ter que garantir o direito, assim, o respeito deles para eles te ensinarem. Tem situações como essa. Que eu lembro até hoje, eu ficava na frente da mesa de um vendedor chamado Jorge. Eu sempre cito o nome das pessoas que eu aprendi muito, que eu gosto de dar honra a quem tem honra mesmo. Lógico, lógico. Eu lembro que eu sentava numa mesa, ele sentava à frente de mim e ele atendia o telefone da empresa. Ah, seu fulano de tal, tudo bem? Meu nome aqui é Jorge, qual carro o senhor está interessado, tal. Aí, não tinha bina no telefone, não tinha identificador de chamada, no telefone fixo na época. E pediu o número do celular do cliente, ficar muito na cara. O que ele fazia? Presta atenção, o que ele fazia? Ele pegava o telefone e falava assim, ó, vamos supor que o nome do cliente seja Rodrigo. Seu Rodrigo, deixa o telefone aqui pra mim, pra entrar em contato, porque é protocolo da empresa. As pessoas deixavam o telefone. O que acontecia quando era minha vez de atender o telefone? Eu pegava e repetia exatamente as palavras dele. Ele ficava do outro lado do lado da mesa falando assim, Júlio, você tá me imitando? Eu, claro, eu tenho que imitar quem sabe. E era um camarada de resultados. Entre outras coisas, eu fui colando com as pessoas certas e eu via que às vezes eu colava com algum que realmente não ia... Eu não ia agregar muito na vida dele, ele também não ia agregar na minha profissionalmente, eu já desgrudava na hora. Sempre foi uma pessoa que paro até hoje, né, para ouvir, para aprender, porque eu sei que tem pessoas até às vezes mais novas, mas em algum segmento mais experiente do que eu, tem muito a me ensinar. Então, eu vejo que o senhor teve também esse sucesso desde o início, porque o senhor parou para ouvir aqueles que tinham mais experiência, porque poderia também rejeitar, como muitos rejeitaram. Eu tenho certeza que muitos lá rejeitaram também o aprendizado. Correto? Eu acredito que eu sempre fui ensinável. É ensinável. Eu sempre gostei, né? Desde pequeno, desde garoto. Eu vou pegar. Desde garoto eu sempre gostei de ouvir pessoas mais velhas, de ouvir conselhos. Eu sempre gostei, sempre gostei. E acho muito importante isso, né? O pessoal tem aquela visão que é mais velho, está ultrapassado, não sabe de nada. Olha, com eles está a sabedoria, né? Então eu procurei aprender muito. E ouvia pessoas mais experientes, afinal de contas, eu não sabia tudo ainda, eu estava num caminho, eu tinha um foco. Eu queria crescer, eu queria desenvolver, ter liberdade e aquilo que somente conquistando a liberdade financeira eu poderia usufruir. E eu queria isso, então era realmente ensinável. Mas você vê, eu sempre comparo e digo o seguinte: pessoas que são tolas, elas geralmente gostam de falar muito e falar bobeira, e dizer nada e não chegam a nada. Mas eu tenho paciência com elas, porque eu acho que, de alguma maneira, todos nós sempre fomos tolos em algum ponto, né? Eu tenho paciência porque, às vezes, eu vejo naquela ignorância da pessoa, que não tem entendimento sobre educação financeira, sobre a importância do dinheiro, não a importância para se prender ao dinheiro, né? Eu digo que amar o dinheiro é prejudicial tremendamente. Você desejar tê-lo e com o objetivo claro do que você quer, é importantíssimo, né? Ele responde por tudo na sua vida. Agora, a questão toda é que pessoas tolas, elas não ouvem. Eu gostava de ouvir. E quando hoje ouço pessoas tolas que não querem ouvir, eu tenho paciência de esperar para dar uma outra oportunidade a elas. Eu sempre digo o seguinte: não ande com pessoas tolas porque você vai virar um tolo. A menos que você mais tarde você esteja tão experiente que você possa andar com eles para influenciá-los.
E não bem, se permitir, exatamente. exatamente, né? Você usar a sua capacidade para ajudar essas pessoas. Mas eu, ao longo da vida, eu já vi muitos coitados que já tiveram a oportunidade de aprender, ouvir e não quiseram, e o tempo passa, passou, perderam o time e estão vivendo na miséria, no mesmo do mesmo, e enquanto a gente está caminhando para Eu frente, digo né? que o tempo ele é um rolo compressor, Olha, na eu digo, o verdade, né? tempo é o senhor da razão. Então aprenda que lá na frente ele vai te relembrar as tolices que você fez no passado e o que você perdeu quanto ao futuro. Então, invista no seu futuro hoje, se junte com pessoas. Aqui nós estamos num podcast, aqui, o Vendedor Número 1, ele está ensinando o caminho. Agora, tá dando na vara, não é verdade? Eu também, eu ensino educação financeira, estou dando na vara. Agora, a força, a energia, a garra, é você que tem que colocar força. Força para conquistar os seus objetivos. Mas colocar força sem entendimento é você fazer força em vão, gastar energia. Então, você aprendendo a canalizar certo a sua energia, o seu sonho, seu desejo, seu objetivo, seu projeto, aprendendo a canalizar, meu amigo, é igual a Elon Musk. Aí você vai botar a nave lá em cima no espaço. Explode o primeiro, explode o segundo, terceiro. Mas no final, Mas, meu amigo, você está no espaço conquistando ele. É assim que a educação financeira ela faz na sua vida. Ela ajuda você a conquistar o futuro que você sonha. Então, é isso aí. Eu sou ensinável, eu acredite acho nisso. interessante também que, falando de jovens, né? Na verdade, nem falando de jovens, mas falando do ser humano de uma forma geral. Que muita gente, elas se debruçam na falta de talento, na falta de aptidão para uma coisa específica. Na verdade, todo mundo tem um talento específico, às vezes só não achou. Ou da família, né? Ou da família, ou a falta de oportunidade que não teve. Mas eu entendo assim que, para você, o mínimo, ser pontual, você não precisa de talento. Ah, não, isso é claro. Para você ser uma pessoa responsável, que cumpre Não compromisso, você não precisa de talento. Verdade. Você não tem nenhuma qualidade extra. Mas isso está tão escasso. Eu não gosto de falar essa expressão na geração atual, porque sempre esteve. Parece que hoje, pela internet, Ficou por pior, estar né? mais divulgado, parece que ficou pior. Mas, na verdade, expandiu porque tem mais gente no mundo. Mas a ideia é essa. Mas sempre foi assim. Parece que quando uma pessoa ela é pontual, ela cumpre seus compromissos, é uma pessoa honesta, fala a verdade, ela já tá num patamar Claro. muito superior a qualquer outro. Aí, estando lá em cima, fazendo certo, é muito mais fácil dela alcançar coisas que, às vezes, os talentosos, que têm talento, mas não são esforçados, não alcançam. Bom, eu quero até concordar com você em grau, gênero, e intensidade. Por quê? Desde meus 18 anos, disciplina é uma coisa importante, né? Desde os meus 18 anos de idade. Eu lembro-me como hoje que eu fiz um propósito na minha vida. Aos 18 anos de idade, eu falava, nunca levantarei depois das 8. Apesar de sempre levantar mais cedo. Mas eu disse assim, não, mesmo tendo já um certo conforto financeiro, começando a ter um conforto financeiro e depois ganhar muito dinheiro, eu fiz um propósito de nunca levantar depois das 8. Não, tinha disciplina. Acordava cedo para ler e fui crescendo nesse sentido, né? Hoje 3 horas da manhã, você vai me encontrar acordado lendo, estudando. É verdade. Claro que é uma disciplina a longo tempo, não exijo que ninguém faça isso, mas que construa isso. Então, 3 horas eu começo a ler, eu acordo para ler, eu vou ler, e na parte da manhã, depois 6 horas, eu tenho uma reunião sempre com o pessoal, né, um pessoal empreendedor, e depois às 7 horas eu começo a trabalhar. E vou até a hora que seja que Deus quiser, porque tem prazer em trabalhar. Mas aí a pessoa pensa, mas não tem vida social? Rapaz, eu tenho uma vida social que eu não fico mostrando para todo mundo. Você imagina uma pessoa como eu, que já se dedicou tanto, lê, estuda e madruga, enfim, e não gosta de acordar tarde? Fica se importando com Eu a viajei aparência mais pra do vida que, dos outros, né? porque meus irmãos na vida, meus irmãos acho que mal saíram do Brasil. E se saíram foi porque eu levei. Pra você ter uma ideia. Então, muitos jovens da minha idade, eles nunca viajaram aí 10 países, até pessoas talvez mais velhas Eu um conheço pouquinho. gente que nem saiu do estado, mas não Pois saiu é. porque não teve oportunidade, mas não porque não teve, mas porque nem produziu essa oportunidade para Claro, ter, né? não tem recurso. Não tem recurso. Porque não investiu, tá vendo? Olhando para o futuro. Então, eu criei disciplinas, eu fui uma pessoa ensinável, eu sempre aconselho todo mundo, seja ensinável, seja humilde para ouvir, tardio no falar, seja humilde, né? Se uma pessoa sabe mais que você, aprenda com ela, é a mesma coisa, eu aprendo com todo mundo, até com os tolos eu aprendo hoje. Eu sempre digo para todo mundo, você já deve ter ouvido eu dizer isso,
que eu estou aprendendo com todo. Sempre digo, aprendo com todo mundo. Aprendo o que devo e o que não devo fazer. Exatamente. Esse é um grande segredo. Olha, meus pais, a pessoa diz assim, a família, né, não me ajudou. Foi a família culpada porque eu não sou um empreendedor, eu tenho uma vida hoje, uma vida prisioneira, né, da carteira assinada, prisioneira, vendendo meu tempo. Depende, não tenho liberdade. Do governo. Meus pais, apesar do meu pai ser agente federal, ele saiu da minha vida aos 12 anos de idade. Só ficou minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que não tinha cultura. Minha mãe, coitada, nem entendia de nada. Ela para ajudar a sustentar durante aquele período logo inicial da separação dela, era costureira. Então, eu fiz um propósito. Falei, mãe, um dia eu vou dar tudo para a senhora. A gente diz assim, nós amamos os pais, né? Amamos nosso pai, nossa mãe, queremos dar tudo para ela, mas não nos aplicamos nada. Então você quer dar o futuro para os seus pais, recompensando-os, que isso é importante, recompensar os pais, né? E ter o futuro que você deseja, educação financeira é o caminho. Aprenda, seja ensinado, disciplinado, obediente. Aprenda a ouvir, aprenda mais do que ensinar. Você quer ensinar o que nunca aprendeu? Às vezes eu vejo jovens na internet aí vendendo curso pros outros. Olha, porque faz... O camarada, ele nem tirou as fraldas. Ele nem aprendeu. Conquistou nada. Como é que é a vida, não conquistou nada. Você imagina, o meu imóvel hoje vale 5 milhões lá, né? Tem 5 andares, né? Vale 5 milhões. Mas eu vejo um jovem que paga aluguel, quer me ensinar a ganhar dinheiro. Sinceramente. E não, às vezes eu digo me ensinar outro, né? Ensinar outro. Ele quer vender algo que ele mesmo nunca conquistou. Então, se você quer ensinar pessoas, conquiste primeiro. Pesque o peixe, depois você vai ensinar as pessoas a usar a vara. O Clube de Gica é isso. Você já aprendeu com a vara como pescar o peixe, em que águas pescar e que tipo de anzol usar. Então, depois que pescar o peixe, aí você vai ensinar. É o que nós fazemos, vamos ensinar. Como você é vendedor, você já pescou muito, agora está ensinando as pessoas com a vara na mão. Exatamente. Não é verdade? Experiência, já sabe o caminho das pedras. Pois é.